Vem ler a Bíblia comigo. E hoje, mais uma vez, eu tenho uma palavra poderosa que o Senhor deseja falar ao meu coração e ao teu coração. Vamos orar? Pai eterno, estou aqui, Senhor, diante da tua palavra, por causa da tua graça e da tua misericórdia, Pai. Por causa da tua misericórdia que se renova a cada manhã que eu estou aqui, Pai. Que esse momento possa ser um momento precioso, que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida, Senhor. E que essa palavra seja uma palavra de direção, uma palavra de reavivamento, uma palavra de libertação. Eu te peço, te agradeço com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos lá? João 14,15 diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então eu te faço uma pergunta. Quando você vem a palavrinha assim, ó, Deus, na tua mente, quando você lembra de Deus, qual que é o impacto que o nome que Deus tem na tua vida? Você lembra de um monte de regras, você lembra de um monte de mandamentos, faço isso, não faço aquilo, tudo que você não pode fazer. Você lembra de quantas vezes você precisa ir à igreja, de quantas coisas boas você precisa fazer, do quanto você precisa obedecer? Ou você lembra de um Deus maravilhoso, de um Deus que te ama, de um Deus que te protege, de um Deus que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo numa cruz para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna, o Deus que nos resgatou das obras do maligno, aquele que veio e ressuscitou para nos dar a vida eterna. O que é que vem à sua mente? É muito importante nós pensarmos na motivação, naquilo que nos faz obedecer à palavra de Deus. Você sabia que é possível você obedecer uma pessoa, você servir uma pessoa sem sentir amor por ela? Exemplo, se você trabalha em uma empresa e você é contratado para fazer um serviço, você vai fazer o seu serviço porque você foi contratado, porque você precisa, porque você tem um salário. Se você não receber aquele salário, você não vai conseguir pagar suas contas, você vai passar por alguns problemas. Só que em um determinado momento, de repente, você vai ter uma proposta de trabalho melhor. Você pode abrir mão desse trabalho e partir para outro trabalho que te dê mais prazer, que te dê mais alegria, que te dê mais satisfação. Então você não tem nenhum tipo de apego à empresa que você trabalhou ou ao seu patrão. Simplesmente você precisa de suprir uma necessidade, ou por medo, ou por insegurança. Realmente é uma necessidade humana e é por isso que você trabalha nessa empresa, até surgir algo melhor. Então você decide, quem sabe, empreender. Com o Senhor, isso é uma analogia. Com o Senhor é a mesma coisa. Muitas pessoas servem a Deus porque creem que precisam da salvação. Muitas porque têm medo de irem para o lado contrário do céu, de ir para baixo, né? Em vez de ir para cima. Então ela serve a Deus até um determinado momento. Só que quando aparecer para ela alguma situação, onde for, ela tiver que tomar uma decisão, que oferecerem algo melhor para ela, algum tipo de estabilidade, alguma garantia de que ela não precisa ter medo mais, de que ela vai ter suas necessidades garantidas, é nesse exato momento que ela pode mudar de direção. É nesse exato momento que ela pode deixar de servir a Deus e seguir para um caminho contrário. Quando aparentemente parece que ela vai receber um prazer maior, onde ela vai ter o que ela gostaria de ter. E é por isso que muitas pessoas se desviam da fé, porque elas agem como os fariseus. Elas falam muitas coisas, querem ensinar muitas coisas, e elas querem guardar a lei, mas sem amar o dono da lei. E é por isso que quando nós amamos ao Senhor, a nossa motivação não é o que Ele pode nos dar. A nossa motivação não é o medo de ir para o inferno. A nossa motivação não é o medo de ser punido. A nossa motivação é reconhecer quem Ele é, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Até porque a salvação ela é um dom gratuito de Deus. Você não
pode comprar a salvação de Deus através dos seus atos, do seu serviço, da sua bondade, das suas idas e vindas da igreja, através da sua adoração. Nada disso. A palavra de Deus diz que para ninguém se glorie, a salvação ela é gratuita. E se assim não fosse, se dependesse de algum tipo de serviço para você conquistar a salvação, imagina aquele homem na cruz. Ele estava ali ao lado de Jesus, Jesus foi crucificado entre dois ladrões e um deles aceitou Jesus e falou para ele: quero estar contigo no teu reino. E Jesus disse: você estará comigo no meu reino amanhã. Se dependesse dele fazer algum tipo de serviço para poder conquistar a salvação, fazer bondade, se santificar primeiro, para depois merecer a salvação, com certeza não teria como, porque ele não tinha tempo para isso. Então, o que isso significa? Significa que eu posso amar a Jesus, que o importante é amar, e depois eu vou continuar levando a vida de qualquer jeito, porque o que eu faço não vai garantir a minha salvação não depende do que eu faço. Não. A grande verdade é que você precisa mudar a ordem das coisas. Primeiro você precisa aprender a amar a Deus. Você precisa falar para que Ele se revele a você. Aonde a verdadeira motivação que Deus aceita para a obediência é o amor. Assim como Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, primeiro Deus nos amou e depois Ele se sacrificou. Então, hoje você também, você e eu somos convidados a amar a Deus primeiro e depois você vai se sacrificar. Né? Aquele que entrega a vida a Jesus morre a cada dia para o pecado e nasce novamente para o reino de Deus. Nós entregamos a nossa vida a Deus como sacrifício no altar. Por quê? Porque você ama Jesus. A palavra de Deus diz que a nossa vida, os nossos atos, as nossas obras são como trapos de imundícia. O que é trapo de imundícia? São aqueles tecidos, aqueles panos que mulheres usam naqueles dias, quando não havia um produto mais higiênico. Então ele fala que a nossa justiça é um trapo de imundícia, ele não serve para nada. Não é para eu me gloriar, não é para você se gloriar. A única maneira de você tocar o coração de Deus é através do seu amor. Ele falou que Ele olha para a terra. Ele procura os verdadeiros adoradores. Por que Deus foi tocado por Davi? Pelo amor que Davi tinha. Leia os Salmos e veja a motivação de Davi. Porque eu amo a tua lei, porque eu me deleito na tua palavra. Enfim, busque conhecer a Deus. Tem como você amar uma pessoa que você não se relaciona, que você não conhece, que você não fala com ela. Fala para Deus: Senhor, se revele a mim. Eu quero te amar, Senhor. Eu quero te amar. Eu quero conhecer as suas obras. Se manifeste a mim, particularmente, pessoalmente. E você vai ter os motivos verdadeiros, o principal motivo para mudar a sua vida de maneira profunda, de maneira constante, de maneira única. E você não vai precisar fazer nada para ser salvo. Sabe por quê? Porque Jesus já morreu por mim e por você. Sabe por que eu estou gravando esse vídeo para você agora? Porque em nome de Jesus eu já sou salva em Cristo. Já nasci no reino dele. Então hoje obedecer para mim é uma consequência de quem Ele, porque Ele está dentro de mim, de quem eu já sou. O Senhor está me reconstruindo. Eu estou caminhando para o reino dele e agora eu estou me adaptando. Eu estou aprendendo a ser alguém que pertence a esse reino, a voltar à origem de quando eu fui criada lá no Éden por Deus. Entende? Então, que você possa seguir essa ordem aqui. Se me amais, então primeiro ame a Deus. Você vai, desejo aqui no meu coração, profetizo que você vai amar a Deus de tal maneira que fazer o que Ele pede para você vai se tornar algo muito fácil, vai se tornar algo muito prazeroso. Você vai sentir animado a entregar a sua vida por Cristo. Você lembra Estevão? Ele falou, né?
estava sendo apedrejado. Ele falou: Pai, não lhes impute a culpa. O apóstolo Paulo, ele falou: já cumpri o meu papel. Pedro falou: não quero ser crucificado de cabeça para cima, mas de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Então, que esse amor esteja frutificado dentro de mim e dentro de você. Amém? Vamos orar? A palavra de Deus diz que tudo aquilo que o Senhor preparou, olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Senhor, de nada adianta os hinos cantados, as palavras pregadas, as orações feitas, as idas à igreja, os atos de bondade, se não tivermos um amor por Ti, Pai. O amor pela Tua palavra, o amor pelos Teus atos de justiça, o amor por Jesus. Se não tivermos amor pelo nosso Pai, pelo nosso Criador, de nada adiantará as nossas obras, Pai. O medo, a angústia, a insegurança, de nada adiantará. Pai, nesse momento eu te peço que o Senhor venha colocar dentro de nós o Teu amor. Que o Teu amor se manifeste a nós, que a cada abrir de olhos, a cada manhã nós possamos ver o Seu amor, possamos refletir o Seu amor, que possamos Te amar, Senhor. Se revele a nós, Pai, de maneira especial e particular. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor possa, então, se revelar a você. Que você possa amá-lo a cada dia mais e mais. Que eu te peço em nome de Jesus. E agora eu quero te convidar a curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, compartilhar com alguém que você acredita que possa estar precisando de ouvir essa palavra e ser transformados por ela. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo, se o Senhor permitir. Amém.